Quero agora passar para Adriana Souza. Adriana Souza é professora, ativista do SOS Vargem das Flores, integrante da Frente Brasil Popular em Contagem. A Adriana está participando conosco presencialmente. Agradeço, Adriana, também a sua presença aqui conosco, parabenizar pela luta do SOS Vargem das Flores e te passo a palavra para que você traga as suas considerações, a avaliação do movimento. Ok, obrigada, Beatriz. Primeiro, assim, agradecer mais uma vez esse espaço. Não é a primeira vez que a gente tem participado, né, de audiência pública aqui, que você e o mandato promovem, então é muito importante a gente destacar como é válido o trabalho de um parlamentar que tem compromisso com a luta e a justiça social. Como, né, a Beatriz disse, eu sou professora de História da Rede Pública de Belo Horizonte e sou ativista do SOS Vargem das Flores, que é uma frente socioambiental da cidade de Contagem que se organiza para defender o nosso manancial de Vargem das Flores, que hoje abastece aí 500 mil famílias da região metropolitana. E depois do crime da Vale e a morte do Paraopeba, esse manancial se tornou ainda mais fundamental para a segurança hídrica na região metropolitana. Hoje o SOS também se articula junto ao movimento Fora Rodoanel, Rodominério, está articulando aí quase 40 entidades na região metropolitana para rechaçar e impedir que essa obra, que a gente chama com muita clareza e tranquilidade de uma obra ecocida, hidrocida e eleitoreira. Então a gente já participou inclusive de outras audiências com a Beatriz para debater essa questão específica. Mas o debate de hoje aqui sobre o acordo, né? Primeiro a gente precisa, assim, quando a gente ouve principalmente os atingidos e vê a ausência da escuta dos atingidos no processo desse acordo, a gente percebe quanto esse acordo ele é imoral, ilegítimo, realizado sem a participação dos atingidos e ele envergonha o povo mineiro e violenta a memória de cada pessoa morta e de seus familiares. E é importante destacar que ele é feito e ele é liderado pelo governador Romeu Zema, tem se destacado por fazer um governo que não tem diálogo e que desrespeita o povo mineiro e agora com esse acordo desrespeita muito a memória de cada vítima do crime da Vale em Brumadinho. E esse acordo ele é repleto de contradições quando você vai pegar os valores e você percebe, né, que a maior parte dos valores vai ser administrado pela Vale, que é criminosa e reincidente em crime. Isso é um absurdo. Então, a forma como ele foi construído, que já foi falado por aqui, na ausência do debate com os atingidos, é outro absurdo. E quando a gente vê que a principal obra propagandeada desse acordo, que é o Rodoanel, né, que a gente chama com muita clareza também de rodominério, porque quando você acompanha o traçado dessa obra, está disponível, né, na CEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura, através de cliques na internet, você acha o traçado e você vê como esse traçado, ele passa em diversas áreas de preservação ambiental, no manancial de Vargem das Flores, na sua área de recarga, no manancial de Taboões, na APA, Lajinha e Ribeirão das Neves, ele corta a Serra do Rola Moça, ele corta a Serra da Calçada, ele é um grande traçado de devastação e morte, além de destruir diversas casas por onde ele passa. Mas quando você vê o terreno de mineração nesse traçado, o terreno é poupado. É por isso que a gente chama de rodominério, porque esse traçado, ele poupa a mineração e ainda articula a distribuição do minério por toda a região metropolitana. Então como é que você vai pegar um valor de um recurso, de um acordo bilionário para usar esse valor para beneficiar a criminosa que é a Vale? Então quando você pega o acordo, tem dinheiro lá também para o plano estadual de mineração. Então um acordo que deveria reparar os danos socioambientais, deveria reparar os atingidos, as famílias, toda a região metropolitana e a bacia da região metropolitana que foi atingida, você está usando esse dinheiro para beneficiar mais uma vez quem cometeu o crime, que é a Vale assassina. Então tudo isso é um grande absurdo e do ponto de vista do rodominério, a gente ainda percebe, e a gente debateu isso inclusive em audiência pública, que é um projeto eleitoreiro feito às pressas. Então o acordo foi aí aprovado no início de fevereiro e o Rodoanel já começou a ser tramitado, né, o seu processo, as audiências públicas para aprovação do Rodoanel, que a gente faz questão de destacar que foram farsas públicas, porque não teve a escuta dos movimentos sociais, não teve a escuta das entidades e organizações que queriam questionar a legitimidade técnica dessa obra, porque pelos estudos que nós fizemos, nas audiências que nós já participamos, inclusive audiências na Câmara Federal e aqui na Assembleia Legislativa, né, vários engenheiros, arquitetos, urbanistas apontaram a falta de estudos técnicos do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da integração metropolitana, do ponto de vista principalmente também dos impactos sociais e ambientais. Então, uma obra que não tem legitimidade técnica, não tem legitimidade política porque não ouviu as pessoas, não teve audiência pública e não tem legitimidade social porque ele é fruto de um acordo espúrio e
imoral, como que a gente tem falado aqui, está sendo utilizado como propaganda política e ele não resolve os problemas viários da região metropolitana e nem a letalidade do anel rodoviário, como tem sido amplamente divulgado. É tudo mentira, propaganda enganosa, e a gente precisa ter muita clareza para defender isso. Nesse sentido, eu quero destacar também a importância dessa Casa Legislativa, através do mandato da Bia, que está promovendo esses debates, que foi o único local que nós encontramos para poder dar voz na região metropolitana contra essas atrocidades, tanto do acordo quanto também da obra do rodominério. E por tudo isso que eu falei aqui e apresentei, a gente defende a emenda 216 que a deputada Beatriz Cerqueira apresentou, que exclui esse projeto hidrocida, ecocida e eleitoreiro desse acordo. Porque, gente, não é possível, não existe justiça para as vítimas com a construção de uma rodovia sobre o sangue e a lama derramada pela Vale em Brumadinho. Isso tem que ficar muito claro e a gente tem que se perguntar se isso é algo minimamente moral. Isso não tem justificativa. Então esse projeto precisa ser excluído desse acordo. Não é possível utilizar aí a memória das pessoas, a vida das pessoas, a morte das pessoas para construir estrada que vai trazer mais morte para a região metropolitana. Nós defendemos também que esses valores vultuosos, né, que seriam destinados ao rodominério, né, quase 4 bilhões, que eles sejam destinados, que sejam voltados para a promoção da vida e não para a promoção da morte, mais uma vez, da justiça social, da garantia, inclusive, ao direito à moradia, saúde pública, principalmente para a população atingida na região metropolitana. E que essa casa aqui, gente, assim como o Dom Vicente falou, ela promova ainda uma maior fiscalização sobre esse acordo e sobre a aplicação dos recursos para que eles sejam voltados para a promoção da vida. Não é possível, a gente precisa destacar isso o tempo inteiro e dizer também da importância desse acordo não ter sido aprovado na última segunda-feira, às pressas. E nós realizamos, inclusive, na última terça-feira, né, nós realizamos, inclusive, uma grande manifestação com os movimentos que articulam a luta pelo Fora Rodominério, com os movimentos que estão articulando a luta pela moradia também. Vamos à porta da Assembleia e nós vamos nos manter firmes nessa luta, porque, gente, não é possível que o maior crime socioambiental ocorrido em nosso país, por uma empresa que, como eu disse, ela é reincidente em crime ambiental, crime contra a vida, tenha como fruto um acordo que vai garantir recursos para promover mais mortes em toda a região metropolitana. Então, por tudo isso, nós vamos seguir com o pé firme na luta contra esse acordo imoral e seu fruto mais visível e vergonhosamente propagandeado, que é o rodominério. Então, com isso, eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, a escuta aqui através dessa audiência promovida pela deputada Beatriz Cerqueira, e queremos continuar com ela apoiando essa luta, contando com ela nessa luta contra o rodoanel, contra o rodominério, e que esse acordo tenha melhores condições para ouvir as vítimas e garantir, promover a vida na região metropolitana. Muito obrigada.